Então, boa tarde. Eu estou com uma dúvida. Eu já fui ao vosso colégio. Fui que deram daquela educadora, o Rick. Sim, sim. E deram aquele livro daquela educadora, o Rick. Não, como é que ela se chama? Exatamente. Eu já estive na vossa escola. Os meninos que esta semana tiveram. Uhum. E vocês não sabem o que é que eu fiz depois de lá ter estado. Vim comer pastéis de Belém. Com os professores. Foi. Então, muito bom. Muito bom. O que é que vamos fazer? É muito complicado. Vamos esquecer que estamos aqui. Não? Vamos esquecer que há adultos, só estamos aqui nós. Eu também sou adulto, mas enfim. Ora bom, quem é o António Mota? É um senhor. Quem é? Quem é vocês o que acham? É um escritor, sim. É um escritor. Tenho 61 anos. Já vou fazer 61 anos agora em julho. E no próximo ano, vou fazer a festa dos meus 40 anos de escritor. No próximo ano faz 40 anos que eu publiquei o meu primeiro livro, Aldeia das Flores. E até agora já escrevi muitos livros. Também fui professor. Eu podia ser vosso professor, porque eu fui professor do primeiro ciclo. E realmente eu estou em frente das aulas dos alunos que eu gostava de ensinar, que era o terceiro, mas sobretudo os de quarto ano. O segundo ano eu não gostava muito. Eu gostava muito do primeiro e do quarto. Porque no quarto ano já se podem fazer grandes desafios. Eu lembro uma vez que estava na escola, estava a dar aulas, e estava a falar das palavras desnecessárias, daquelas palavras que dizemos sempre, sei lá, a primavera florida, os passarinhos a pipilar, a nuvem não sei das quantas, vamos arranjar outras coisas. E depois lembro-me assim, olha, eu dava aulas numa escola da aldeia, e assim, vamos dizer, por exemplo, por outras palavras, o que é uma ovelha. Mas vocês não vão dizer as palavras que costumam dizer. Vamos fazer aqui a simulação da aula. O que é que vocês acham? Estou a ver uma ovelha, não é? Ora, não vão dizer que é um animal. Tá bom? Não vão dizer que tem lã. Também não. Não vão dizer que come erva. Então, como é que defina uma ovelha? Mas aí já estás contaminado pelo António Mota. E então ninguém sabia, ninguém se atinava. E eu lembro de uma menina, chamava-se Maria José, e disse assim, diz lá Maria José, professora, isso já sabe? E eu, não. Foi toda a gente a rir-se. Mas olha, depois, amanhã ou logo, eu juro que vou fazer. E não fiz, esqueci-me. Depois entramos à aula, nós fazíamos o jogo, que era de pegar no lápis. Peguem lá no vosso lápis, num lápis igual ao meu. Sim, peguem lá neste lápis. Então façam o que eu fizer. Vamos desenhar uma nuvem. É uma nuvem num campo apoiada em 4 estacas. Estacas são assim um bocadinhos de pau. 4 estacas. E agora, fechem os olhos e vamos desenhar. Peguem no lápis e comecem a desenhar a ovelha. Começamos pela cabeça. É uma nuvem. Olha a cauda. Tá. Agora, um campo. E agora as patinhas. Apoiada em 4 estacas. Quem é que já viu a ovelha? Toda a gente viu? Claro, ótimo. Quem é que não viu? Quem é que ainda não conseguiu ver? Vamos outra vez fazer. Até tu veres. Começamos pela cabeça. É uma nuvem. Diga comigo. É uma nuvem num campo apoiada em 4 estacas. Isto é uma ovelha. Foi tão bonito. Gostei gostámos tanto daquele desafio que fui fazendo outros desafios. Outro era o caracol. Como é que ficou o caracol? Sabe como é que ficou? Ficou assim. Obrigado, amigo. Muito obrigado por nos teres ensinado o prazer do campismo. Foi assim que ficou. E andei um ano inteiro a fazer estes exercícios com os meus alunos e daí saiu um livro depois, que é o meu livro Sal, Sardinha. Muitos dos meus livros
Muitas das minhas histórias nasceram de eu estar a dar aulas. Mas uma coisa é ser professor, termos a nossa profissão. Outra coisa é ser escritor, é diferente. É diferente. Bom, mas não vou só sempre que a falar, senão também não é boa ideia. Vocês querem fazer perguntas? Querem? Eu gosto de fazer assim, uma menina e um rapaz, um menino e um rapaz, um terceiro e um quarto, um terceiro e um quarto. Pode ser assim? Então vamos começar pelo quarto ou pelo terceiro? Vamos começar pelo terceiro. Mas tem que ter um microfone. Olha o microfone. Ó, João. A gente dá. Eu dou aqui o microfone. Ó, vocês vão dizer o vosso nome, que eu ando à procura de nomes para uma história. Vejam lá que nomes é. Vão lá. O meu nome é Inês. Inês. Qual foi a inspiração de se tornar escritor? Inês, essa palavra inspiração é um bocado estranha. Porque muita gente pensa que para escrever que é preciso muita inspiração, não é? Eu vou-vos mostrar que não é preciso inspiração, não se tem histórias nenhumas com inspiração. Ora, vamos todos inspirar. E fazer inspiração. A inspiração. Inspiração. Alguém viu alguma história? Não é por aí. Não é por aí. Não é pela inspiração. Essa palavra é uma palavra muito estranha. O que é que acontece para a gente ser escritor? Nós não sabemos. E depois passamos a vida a mentir. Não é bem mentira. A dar respostas assim, inventivas. Ai, porque isto, porque aquilo. Olha, mas na prática, Inês, na prática, ninguém sabe responder. Ai, porque adoro as crianças. É que nada disso. Quando estás a escrever, não estás a gostar de nada, estás a gostar do que estás a fazer. E quando estás a fazer, não estás a pensar em nada, estás a pensar se aquela palavra bate bem com aquela. Se falta uma vírgula, se está um ponto final, se está a frase grande, se está pequenina. Só pensas nisso. Não estás a pensar. Muitas vezes perguntas, o que é que estava a pensar quando estava a fazer isto ou aquilo? Eu estava a pensar na história. E até como é que veio a inspiração? Nenhuma. É que as palavras são extraordinárias. Queres ver? Se nós dissemos assim, uma, sabes o que acontece a seguir? Tudo que é masculino já não entra. Uma caminhão, uma comboio, uma trânsito, uma atrasado, como eu vim hoje. Não dá. Tens que arranjar uma palavra que se case, que se junte com uma, não é? E depois para ir para o masculino tens que dar uma volta e andarmos sempre nisto. Portanto, inspiração, esquece. Ora, como é que nascem as histórias? Eu costumo dizer assim, vamos supor que vamos ali todos lá fora. Vamos aí a uma loja e compramos todos uma esponja. Ok? Uma esponja. A esponja está dentro de um saco plástico. Está bem fechadinha, não tem lá nada. Vamos levar a esponja para a nossa casa de banho. Agora tiramos do saco plástico, lixo, ponham a esponja em cima de um banco, ok? Pronto. Vamos todos tomar banho. Tomam banho vocês, água quentinha. Hein? Toma a mãe, toma o pai, toma toda a gente. E agora eu pergunto, quando vocês puseram a esponja em cima do banco, como é que estava a esponja? Estava seca, certo? E depois de termos tomado banho, se pegam na esponja e apertam a esponja, como é que sentem a esponja? Boa. E o que é que sai? Pinguinhas de água. Então, é assim. A esponja sou eu, o escritor. O vapor d'água é tudo que eu li, tudo que eu vi, tudo que eu imaginei, tudo que eu pensei. E as pinguinhas são os livros. É isto. Isso é que é o que acontece. Agora um quarto ano. Então, olha, vamos às coisas. Eu vou nomear oficialmente a Inês secretária. Pode ser. Bom, leva lá, Inês. É um rapaz, tem que ser assim. Temos. Boa tarde, eu sou o Manel. Prefere escrever livros para crianças ou para adultos? Eu comecei por escrever livros para jovens, assim que eu acho que é para jovens. E depois, à medida que fui ficando mais velho, comecei a escrever para mais novinhos. É giro, é muito engraçado. E também escrevo livro para adultos. Mas eu gosto mais de escrever para jovens e para crianças, com certeza que gosto. Mas eu, quando estou a escrever, não penso nisso. Não é? Tá bom. Olha outra pergunta agora, uma menina do ser humano. Oh, exatamente.
Eu de mim já não sei, é a secretária é que decide. Sei lá, agora fazes tu. Ela é agora assim. Eu sou Marta. Marta. Qual é que foi o último livro que escreveu? Pois. Marta, há uma coisa engraçada. Isto é muito bonito, olha. O livro que eu escrevi, há o livro que foi publicado e há o livro que eu estou a escrever. Há sempre estas três coisas. E há aquele que eu estou a pensar que vou escrever depois. Então, olha, ontem, às 9 da manhã, eu vivo numa aldeia e vai o senhor dos Correios com a carrinha e eu abro-lhe o portão. Eu sou a única pessoa que recebe caixotes com livros. Então recebi um caixote com livros, que é o meu último livro que recebi ontem. Que eu pus logo no Facebook. Quando o regato secou. Chama-se Quando o regato secou. Mas, entretanto, já escrevi outro livro, que vou entrar. Eu já trouxe aqui o meu editor que lhe vou entregar, que depois tem que ser ilustrado e depois vai ser publicado. Mas enquanto os livros não estão feitos, eu não gosto de falar deles. Só quando estão mesmo feitos. Eu gosto de falar das coisas feitas. Então, o último, há um que eu escrevi, que eu não vou dizer o nome, e o último que eu publiquei, ainda nem sequer está nas livrarias, vai estar em junho, que é quando o regato secou. Não chega. Não chega. Mas eu vou explicar. Eu escrevi um livro. Eu, quando soube que ia ser avô, no dia em que me disseram que eu ia ser avô, foi num restaurante. Foi uma coisa tão bonita que me nasceram aqui duas fontes que nunca mais paravam de deitar água. E eu não disse nada a ninguém. Disse, quando o meu neto nascer, já sabia que ia nascer um neto, quando eu nascer, eu vou-lhe dar uma prenda. Vai ser uma história, que eu vou contar como é que é o mundo. Eu fiquei com tanto peso que não consegui escrever o livro quando ele nasceu. Ele nasceu no dia 15 de julho. E eu nasci no dia 16 de julho. Estás a ver? É muito giro. E então não consegui acabar. Só acabei no dia 15 de agosto. E o livro chama-se Onde está a minha mãe? E depois, as personagens que eu criei, eu gostei tanto daquilo, depois escrevi outro livro, que é A Casa da Janela Azul. Mas depois apaixonei-me por uma cabra que lá há, que é uma cabra, chama-se a cabra cabrela, coitadinha, que ela fala, depois não sabe o que é que disse. E eu gosto tanto daquela cabra, que ela tem uma doença chamada Alzheimer, sabes? Mas a gente ri-se, pronto. E eu gosto, mas não é por ela ser Alzheimer, é pela ternura que eu tenho por ela. Então escrevi outro livro, que é Quando o Regato Secou. E agora ainda vou escrever mais, até ver, não é? E tudo nasceu do nascimento de saber que ia ser avô, que é tão bom. Agora, outra pergunta. Agora quem manda é a Marta. A Inês, desculpa, é a Inês, que eu de mim não mando nada. Pois, essa parte não é comigo. Boa tarde, eu chamo-me Graça e eu queria perguntar qual é que foi o livro para crianças que mais gostou de escrever. Há um que me deu vontade de rir, que foi a minha mulher. Detesta estar nas filas. E um dia fui com ela ao supermercado e trazíamos lá umas coisitas poucas e depois tínhamos que pagar, não é? E era muito grande, era caixa 1, e ela, este não. Caixa 2, este também não. Caixa 20, este não. 34, este não. E eu disse, bem, nós temos que entrar numa caixa. E depois estava lá à espera e comecei-me a rir. E ela disse, por que estás a rir? É uma loucura minha. Sabes o que é que eu me estava a lembrar? Eu disse, havia de aparecer aqui uma coisa assim muito estranha para toda a gente fugir. Por exemplo, um cavalo. Se esse aqui um cavalo, assim, toda a gente fugia e eu pagava, era rápido. E depois, mais tarde, escrevi um livro chamado Um Cavalo no Hipermercado. Isso deu muito gozo escrever. Eu gosto. E tem o Khalil, não é? Que é os cavalos, que eu gosto muito desse livro. Bom, mas há outros que... Eu digo aquele, mas olha, não se fia. Eu disse, mas logo, se calhar, já falo de outro. Não é?
Diz lá. Olá, boa tarde, eu sou o João e Respira. Faz assim. Mete a inspiração aí. Bom, tem calma. quando fez o seu primeiro livro, em que é que se inspirou? Estranho que no meu primeiro livro eu invento uma situação, há uma situação que é uma terra em que decidem fazer uma fábrica e tem um rio límpido, com águas límpidas, onde há muitas trutas. Sabes que as trutas são peixes que se dão sem águas com muito oxigênio e que sejam frias. E então resolvem fazer uma fábrica. Mas se se fizer a fábrica vai poluir o rio. Então a pergunta é, faça a fábrica e polui-se o rio e dá-se emprego às pessoas, ou não se faz a fábrica e fica o rio e as pessoas ficam sem emprego? Era o que acontece no livro. Que era para as pessoas. Foi um dos primeiros livros em Portugal a falar da poluição desta forma. E aqui há pouco tempo, não sei se sabem o que aconteceu, que havia o rio Tejo começou a ficar poluído com descargas precisamente de uma fábrica. E disse, olha, o que eu estava a pensar no livro, que eu imaginei, e essa é uma parte. A outra parte é uma história de uma professora que é muito velhinha e que se reforma. E depois quem é que vai para lá dar aulas? Um professor, que não era eu, era outro. Mas enfim, essa é uma história. Ainda hoje gosto muito dessa história da Aldeia das Flores. Então, foi muito giro a Aldeia das Flores. Inês, diz lá quem é que vai. Olha que o rapaz está para ir reclamar. Olá, eu sou o Vicente. Há quantos anos é que és escritor? Vicente, eu no próximo ano faço 40 anos de escritor. E se correr tudo bem, olha, Vicente, e se correr tudo bem, e se eu chegar lá no próximo ano, se eu vier à Feira do Livro, eu já pedi ao meu editor que quer um bolo grande, com 40 fatias, pode ser, pelo menos, porque são 40 anos, que é muito tempo, não é? 40 anos, já viste? Tanto tempo. Nesses 40 anos, sabes quantos livros é que eu já escrevi? 94. Só os livros de literatura, porque eu depois fiz os livros escolares. Escrevi 50 e tais livros escolares. Sim, já escrevi muita coisa. E aprendi a escrever telenovelas também. Pois. Bom, sim, são muitos. Isabel, quando estiveres cansada de ser secretária, diz. Eu não estou casada. Desculpa, Inês, pronto, meti-me. Inês, desculpa lá. Eu não estou casada. Inês, olha. Ela gosta? Bom. Olá, eu sou Luísa. Como é que tem ideias para as histórias dos livros? Inês. Luísa, desculpa. Eu, para mim, os nomes é terrível. Luísa. Fazer uma história é como fazer sopa. Já viste fazer sopa? Como é que é? Água. E depois? Deitas lá dentro coisas, não é? E depois tens de triturar tudo. Para ficar, pode ser uma sopa dessas. É igual, meter coisinhas e meter coisinhas com muita calma. E pronto, escrever a história vai fazer uma sopa. É igual. Depois põe-se lá nabos, ou põe-se chuchus, ou põe-se couve-flor. Pões o que quiseres. E depois tem que ser uma sopa bem temperadinha, não é? Depois há sopas assim muito insossas, que são aquelas histórias que não prestam para nada. Outras sopas são boas. Não. Escrever uma história é como fazer uma sopa, é igual. Nada de especial. Quer dizer, é de especial. Quer dizer, não é? Sei lá. Vamos lá. Outra pergunta. Não é? Mas há sopas até muito más. Há sopas muito salgadas, há sopas muito fraquinhas. Olá, eu chamo-me Tiago. Qual foi o livro que deu mais dificuldade em fazer? Em escrever? Olha, foi um livro em que a personagem principal era uma rapariga. Era uma menina de 13 anos. Um livro chamado Cortei as Tranças. E custou-me muito, porque eu tive a fazer de conta que era uma menina.
complicado, mas foi uma grande, grande, grande aventura que eu gostei de fazer. Eu gosto muito de pôr-me no papel. Faz de conta que sou. Não é? Faz de conta que sou. Isso é muito bom. Fazermos também de conta que somos qualquer coisa. E eu consigo. Olá, Eu gosto desta parte. É a parte eu gosto, eu, onde vou, faço. Eu gosto sempre de ter o secretário, que é ótimo. É tão ótimo, é tão bom. E a gente não sabe. olá, eu sou a Marta e tenho uma pergunta que é: de todos os livros em geral, qual é que gostou mais de fazer? Tens irmãos? Tenho dois, um mais novo e um mais velho. E uma. Olha, Marco, faz a pergunta à tua mãe. E perguntas, mãe, dos 3 filhos, de qual é que gosta mais? O que é que a tua mãe te vai responder? É de todos. Estes dedinhos, que aqui estão, escreveram os livros todos. São todos meus. Nasceram destes dedos. Que pai sou eu, desnaturado, que vou pôr um filho de lado? Até rima, olha. Que pai desnaturado põe um filho de lado? Não há. Eu gosto deles todos, de cada um da sua maneira, daqui e dacolá. Escolher um, às vezes ainda fazem a pergunta de outra forma, que é, se tivesse que ir para uma ilha, já tivesse que levar um livro seu, qual é que levava? E eu disse, deixava-os ficar todos, ou ia todos ou não ia ninguém. Acabou. Mas é assim, os livros não... Agora, os leitores, vocês é que vão gostar mais de ler um livro ou de outro. Agora, o autor... Porque há sempre a possibilidade de nós deitarmos fora o nosso trabalho, percebes? Embora eu nunca deito nada fora. Aprendi com um escritor chamado António Torrade, que me disse assim, António, olha, que o que a gente não aproveitamos são os cavaquinhos do nosso ofício. Aquilo pode ser importante. E eu aprendi com ele. Então, eu tenho na minha pasta, no computador, tenho uma pasta que diz assim, restos. E então, alguma coisa não está a correr bem, eu, restos. E passados muitos anos, às vezes assim, deixa ver o que é que eu tenho aqui, o que é que está aqui. E às vezes estão lá histórias que eu não tinha visto. Nunca deito nada fora, nunca. Vai para os restos. Inês, tu tens que despachar mais. Tu não sabes o que é que há de se fazer. Não, ainda não fiz nenhum. Não. Diz lá, Tiago. Escreve livros em papel ou em computador? O único livro que eu escrevi num caderno, a lápis, número 2, foi o primeiro. E escrevi-o sentado com as costas encostadas a um carvalho, a uma árvore. Eu hoje passo por lá e até me emociono. Foi lá que eu escrevi o primeiro livro. Depois tive que comprar uma máquina de escrever. Eu não sabia escrever à máquina. Era horrível escrever à máquina. Andar à procura das letras para picar. A Aldeia das Flores. Aldeia. L. D. Depois o D agarrava-se com o L. E já estava estragado. Depois outra folha. Eu gostava de pôr tudo sempre direitinho. Depois vieram os computadores. E logo com computadores eu comecei a escrever em WordStar, que vocês nem sabem o que é. WordStar não é aquela coisa do que dá na televisão, o Popstar, ou lá que é aquilo. Não, era WordStar, que era o PL, PT, MT, ai Jesus. E fazia aquilo tudo bem. E já escrevia sempre nos computadores. E agora escrevo sempre no computador. Não escrevo nada à mão. Só notas, assim, mas histórias não. E não escrevo de manhã. E não escrevo de noite. Só escrevo de tarde. Das 2 às 7. 5 horas. E quando estou a escrever... Não, quando estou a escrever, escrevo à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado, ao domingo, à segunda, à terça, à quarta... Até acabar. Pois tem que ser, senão a pessoa perde-se. Mas depois de noite, não escrevo nada. Há pessoas que só gostam de escrever de noite, escrevem
umas coisas chamadas musas. Eu nunca vi nenhuma, portanto. Eu tenho que escrever, eu tenho que trabalhar. Vamos lá. Boa tarde, eu sou Sebastião. Quando está a escrever livros, qual é que é o seu sentimento? Olha, vários. Primeiro, é assim, será que esta história que eu vou escrever tem algum sentido? Mas que história é que eu vou escrever? Eu não sei o que é que eu vou fazer. Às vezes diz, vai ser assim, vai ser assado, vai ser. Começa a escrever, não é nada daquilo. É tal trabalho, nada. Outra coisa é as personagens, por exemplo. Eu tenho uma história com o Sebastião, sabias? E nascem as personagens já com aquele nome. Se eu lhe mudar o nome, já não sei o que é de fazer. Já nasce assim com aquele personagem. E, portanto, depois as coisas vão-se fazendo. Não... É muito, muito normal. Não? Respondi bem? Sim. Pronto. Eu chamo-me Vera. Qual é o tipo de livros que gosta mais de escrever? Eu gosto mais de escrever prosa, não é? E só tenho 4 livros de poesia. É muito pouquinho, não é? Pá, porque a poesia é muito complicada. Anda longe, nem sempre eu apanho. É pior que os pássaros. Sim, apanhar a poesia é terrível. Mas atenção, poesia não é andares a rimar, dançar com, sei lá. Dançar com cantar, com saltar, campeão com saltitão, com salpicão. Isso não é nada, pá. Também há quem faz poesia. Vocês conhecem a poesia de sanfona? Ainda fazem poesia de sanfona. Há escolas onde fazem poesia de sanfona. Sabem como é que é a poesia de sanfona? Oh mar, e tal. Isto é outra coisa que eu detesto. Vocês fazem coisas de sanfona? Não. Mas há. Vamos lá. Outra. Boa tarde, eu chamo-me Camila. Como é que tu te chamas? Camila. Camila. Diz-me, Camila. É sim, senhora, Camila. Mas Já Camila não é uma rainha, não sei o quê. Não é? Há uma princesa chamada Camila, não há? Não sei. Não é? Pois é. É essa. Tá bom. Diz lá, Camila. Esta também, esta é a nossa princesa. Dá, Camila, estou a brincar contigo. Em quantos livros já se inspirou através da sua mulher? Da minha? Mulher? Sim. Espera aí. Espera aí. Há um livro que eu escrevi... Antes do que eu vos falei antes que eu vos falei daquele quando o riacho secou. Há um livro que eu fiz chamado As Moedas Gigantes. E nas Moedas Gigantes vem lá uma avó Júlia, que é a minha mulher. E eu não sou muito assim, dedicar os livros assim. Eu só tenho... Olha, quando eu fiz o livro da menina, da Cortês de Tranças, dediquei-o a ela. Mas não sou assim muito dedicar a livros. Claro, estou sempre a termo de modelo, claro. Não é? É diferente, sabes? Há até uma certa timidez de estar a falar da família. Não é muito bom, eu não gosto muito de falar. Não é? Diz. Faz favor. Boa tarde, meu nome é João. Qual é que foi o livro que, quando dizia uma palavra, ria-se? Quando dizia uma palavra, ria-se. Quando escrevia uma palavra, ria-se? Sim. Há uma altura, agora já não faço isso, que já sou bonzinho, mas há uma altura que eu era mais malévolo, Gustavo. Por exemplo, escrevia palavras que eu sabia que vocês não sabiam o que queria dizer. Por exemplo, eu punha, sei lá, subi para uma cerdeira. Eu podia pôr, subi para uma cerejeira, mas eu de propósito punha cerdeira. Punha assim certas palavras. Mas agora não, agora sou bonzinho, agora já ponho só cerejeira. E há certas coisas que me rio quando estou a escrever, sim. E às vezes também me comovo. Mas um dia tive uma história muito bonita. Um dia estava sentei-me no comboio no Porto, em Campanhã, e vinha para Lisboa.
E os meus colegas de viagem, era uma senhora que sentou ao meu lado e era um menino e uma menina. A menina andava no 3º ano e ele no 1º. E o comboio tinha passado para aí 200 metros e ele perguntou à mãe, já estamos a chegar? E eu disse, o que eu vou apanhar daqui até Lisboa? E passou a vida nisto, já estamos a chegar. E depois a miúda bateu com a mãe e a mãe disse assim, pergunta-lhe tu. E ela perguntou se eu era eu. E eu disse que eu era. E ela disse-me depois, eu gostava que escrevesse uma história, escrevesse um livro em que uma palavra contasse uma história. Com uma palavra se fizesse uma história, ou contasse uma história. E eu disse assim, eu fiquei encantada com aquela ideia. E não é que depois escrevi uma história, um livro assim, que é o livro chama-se Dicionário das Palavras Sonhadoras, que eu vos aconselho, para vocês fazerem outro dicionário. Eu tenho visto muitos dicionários aí pelo país fora, que depois fazem outros dicionários. Lembro-me um, é feito por letras, não me lembro de tudo, mas lembro a palavra M, a palavra mãe. No meu dicionário, que sabem que quer dizer mãe? Mãe é uma palavra que frutificou. Só isto, mais nada. Eu gostei muito de escrever, só com a palavra. Então. Olá, boa tarde. Eu chamo Maria do Mar. Maria? Do Mar. Maria do Mar, ai que bonito. Qual é a melhor parte e a pior parte de ser escritor? Mas quer que eu diga assim para ficar bem ou a verdade? A melhor parte? A melhor parte agora. Todos os escritores fazem muitas asneiras. Por exemplo, quando um escritor escreve o primeiro livro, sabes o que é que ele faz? Se calhar, todos fazem isso. Ou entram nas livrarias e perguntam, boa tarde, tem aí um livro da Isabel Alçada? Não tenho. Mas já está à venda. Vai-se embora. Entra noutra livraria. Boa tarde. Não está aí um livro de António Mota? Quem é esse? Todos fazem assim. Depois há outros que dizem assim, este livro está aqui na prateleira e o meu está ali atrás. Espera aí que eu já vou ver. Vão lá buscar à frente, vão lá atrás e põem à frente o dele. E os empregados a ver e a rir-se todos. Toda a gente faz. Eu já vi fazer assim. Depois a gente habitua-se a isto tudo, não é? Outros dizem assim, olha, já vendi 5 livros. Todos contentes. É muito bom. Isto faz parte. É uma espécie de dar assim umas massagens ao umbigo, não é? Para ficar bem. Isso é uma parte mais desgraçada, não é? Mas pronto. A parte boa é quando tu ganhas, por exemplo, um prémio sem teres concorrido. E saber que há colegas teus, ou há pessoas que leram o teu livro e que gostaram muito da história. Ou quando tu recebes, eu recebo, por exemplo, cartas, agora não é cartas, agora é e-mails. Quando eu recebo e-mails de leitores, não é? E o que eles dizem fica guardado comigo, não uso isso. E eu respondo, eles ficam muito admirados de eu responder. Isso é uma parte boa. Outra parte boa é conhecer muitas terras. E comidas boas também. Eu também gosto de conhecer comidas boas. Sério, come-se muito bem. Às vezes come-se assim uma sopita e toca andar. Coisas más, é sempre a correr, fazem-se muitos quilómetros e o que me custa mais é ter que dormir fora de casa, às vezes vários dias, e para chegar a casa com as coisas que eu tinha na mala. Às vezes só chego a casa com metade do pijama, o outro fica para o caminho. Depois a minha mulher ralha-me muito e tem que comprar mais pijamas, eu já sei. Ainda hoje me disse, vê lá se deixas ficar o pijama. Mas eu, pronto, é assim. É isso. A parte mais má é a da solidão. Mas eu gosto da solidão, mas outras vezes não gosto. Quando uma pessoa, ao fim de muitos dias, quando fica sozinho, completamente sozinho, assim, precisava estar com alguém e até nem me apetece comer. Isso é a parte assim, mais aborrecida. O resto gosto de fazer. E gosto de me rir quando vejo os novos a ir à livraria e diz, boa tarde, não tem aí um livro do Quitério, não sei das contas? E diz, não temos. Assim. Não percebe, mas eles vão percebendo. Eu não sou... Bom, vocês nunca façam isso, é? Vamos lá. Pior é quando dizem que os teus livros venderam
debaixo da cama. Também. Eu também ia dizer outra coisa, mas não posso dizer. Ou quando tu os editas no editor, é que a gente cá sabe. Bom, mas pronto. Mas isso não se diz agora. Vá lá, diz tu. Olha, isto foi uma coisa de adultos, mas esta parte é para esquecer. Vá lá. Foi uma parte. Olá, eu sou Afonso e queria perguntar se é preciso ter paciência para escrever livros. É preciso ter muita paciência. E eu vou dizer que até te vou dizer mais. Tu estás no 4º ano, no 3º ano, olha até calha bem. Quando tu que estás no teu lugar e fazes um texto, escreves um texto, e levantas o dedo e dizes assim, Sora, já fiz. A partir de hoje, sabes o que é que vai dizer a professora? Muito bem, fizeste uma boa porcaria. Porque o texto que tu fizeste é só o princípio de um texto. Porque tens que o corrigir. Eu, pelo menos, eu sei lá, para aí pelo menos 4 correções já não aguento mais. E estou sempre à espera. E mesmo estou a ler assim, está mal. Isso é a parte boa. Mas essa é a parte boa. Temos de ter muita paciência para escrever. Muita paciência a escrever. Isto é o que eu acho, o que eu faço. Sermos pacientes. E as coisas acontecem, mas temos que ter paciência. É como a sopa. Não podes meter uma sopa no micro-ondas e depois arrefece no instante. É por isso que tens que a ferver, como deve ser. Ou tu não aqueces a sopa? Acho bem que sim. Bom, é isso, estás a ver? Temos que ter muita paciência. É mesmo, temos que ter paciência. E as coisas acontecem. As coisas acontecem. Não, paciência. Pois. Vamos lá. Que percentagem recebe das vendas dos seus livros? Boa. Ora, cá estamos, o economista. André, mas eu gosto que faças essa pergunta. Vamos supor. Imagina, tu pagas por um livro, vamos supor, 10 euros. Tu pagas 10 euros. Na tua opinião, quanto é que um autor, já daqueles que não vão perguntar se o livro está na livraria, se está a vender, um autor, quanto é que achas que desses 10 euros, quanto é que ele recebe? Hã? Isso é que era bom. Era tão bom, não era? Não, porque depois ainda tens que pagar impostos. Tu, com sorte, vais receber à volta de 50 e tais cêntimos. Um livro recebes 50 cêntimos, 52 cêntimos. É quanto tu recebes. Estás a ver? Tu pensas que isso é... A gente pensa que é... Aqueles 10 euros não... Havia um grande escritor, que tu agora se calhar nunca ouviste falar, chamado Aquilino Ribeiro. E o Aquilino Ribeiro disse assim, nós, os escritores, somos as ovelhinhas que dão a lá para toda a gente. No fundo é isto. Mas é uma boa pergunta. E também quando me dizem, já agora acrescento, muitas vezes há meninos que dizem estas perguntas não são deles, são encomendadas. Assim, não acha que os livros são caros? E eu digo, acho os livros muito caros. Mas se um livro custar 10 euros, é o equivalente a 7 gelados. Só que tu comes 7 gelados e ficas com o pauzinho se ficares. E se queiras um livro, podes não ler. Pode, mais tarde, a tua mulher também não ler. Pode o teu filho não ler, nem a tua filha, mas um dia vem lá a tua neta e vai ler aquele livro. Entretanto, o que é que aconteceu ao gelado? Aos 7 gelados. A diferença é essa. É verdade. Os livros são os seres mais pacientes do mundo. Esperam por um leitor a vida inteira. Sabem quem é que escreveu isso? António Mota. É verdade, foi. Bom. Está tudo? Espera aí. Pois, isto tem que ser gravado. Olá, eu chamo-me Rodrigo e gosta de ser escritor? Eu gosto. Depende dos dias.
Ser escritor, o que é ser escritor? Isso é que agora aqui é a grande definição. Para vocês, o que é ser escritor? Acham que neste momento o que eu estou aqui a fazer é ser escritor? Não. Não. O que é ser escritor? O que é ser escritor? O que é ser escritor? O escritor é arte, é um ofício. Eu gosto muito da palavra ofício. É um ofício, é um trabalho. Ser escritor é um trabalho. Como aos outros, exatamente, um trabalho como aos outros. Uma profissão? Que nem sempre é remunerado como devia ser. Pois. Mas e nós temos os ofícios, as pessoas têm, cada uma pessoa tem o ofício que pode ou que gosta. Há pessoas que têm a sorte de terem o trabalho que gostam e há outras pessoas que têm o trabalho porque precisam de ter dinheiro para comprar os bifes e... É o que calhou, mas pois é assim. Mas o escritor não. Os escritores gostam do trabalho que fazem, porque senão vão fazer outras coisas. E é uma coisa que as pessoas não percebem. Eu chamo Mariana. E porquê é que escreve livros? Boa pergunta. Olha, já estava a faltar essa pergunta. Porque fazem sempre essa pergunta, fazem-me sempre a pergunta. Porquê é que escreve? Eu já ensaiei muitas respostas. Eu escrevo porque eu gosto das crianças. Acham? Gosto de crianças, quem é que não gosta de crianças? Mas também há crianças chatinhas, não há? Eu escrevo para a criança que há em mim. Ora, está algum jeito com barba? Então porquê é que escreve para crianças? Eu acho que a resposta, a melhor resposta que eu encontrei até hoje, que é uma resposta muito boa, só com 2 palavras. Sabes qual é? Não sei. Não sei. Essa parte eu não sei. Porquê é que eu escrevo? Porquê é que às vezes está sol, está tão bom, e estamos nós ali tudo fechado, porque senão o sol dá nos olhos, ali a escrever, quando podia estar no bem bom? Porque uma pessoa gosta de ser... vocês não vão para escritores, então vocês nem sabem o que vos acontece. Bom, outra pergunta. Bom dia, chamo-me Domingos. Domingos? E queria perguntar, quando é que disse, eu quero ser escritor? Nunca. Nunca disse isso. Não, quando é que... Como é que começou? Sim. Olha, começou. Mas eu vou-te dizer para as coisas da pré-história. Tens que fazer um esforço como há bocado, não é? Começou quando eu tinha a tua idade. Tu tens 8 anos, certo? Sim. Quando eu tinha a tua idade... Quase 9. Quase 9, isso é muito importante. E bigode já? Não. Está quase. Bom, quando eu tinha a tua idade, ao fim da escola, por volta das 4 horas, sabes o que é que eu fazia? Todos os dias. Escrevia livros? Sabes o que é que eu fazia? Corria para casa, porque eu tinha uma cabra à minha espera, e eu tinha que levar a cabra para ela pastar. E tinha que fazer os trabalhos de casa. E a cabra começava a comer lá no quintal as ervas e tal. Mas como é cabra, e todas as cabras, não queria só comer aquela parte. Ia comer a parte da vizinha, que era uma velhota, que era má. E ele ia comer as alfaces, e ele comer tudo, a cabra. E eu esquecia-me da cabra. Mas no meu quintal tinha uma árvore, que era a nininha, que era uma macieira, que era o meu reino. Era o meu reino. E um dia eu estava lá sentado no meu reino e disse, eu quero ser... E ali eu queria ser tudo o que eu quisesse. Bastava só tocar na árvore. E eu disse assim, eu sou pássaro. Eu sou pássaro. E fechei os olhos. E sabes o que aconteceu? Voei. Pouquinho. Mas voei. E depois aterrei. Olha para mim. Ainda tem aqui a marca de quando aterrei, estás a ver? E, nesse sítio, um dia peguei numa folha de virei assim a folha. Ninguém tem aqui uma folha A4, pois não? Tens? Dás-me a tua folha. Mas eu queria um A4. Tá? Eu posso estragá-la? Posso estragá-la? Pronto, exatamente. Um dia estava na brincadeira, lá na minha árvore, e peguei assim numa folha, e juro-vos que ninguém me ensinou nada. Eu tinha uma camisa e queria meter a folha assim aqui no bolso.
Eu acho que era essa a ideia. Então eu peguei assim, me dividi assim em quadro, assim ao meio. Depois tornei a dividir. E depois tornei a dividir. E depois descobri que tinha feito uma boa porcaria. Isto estava tudo preso. Então eu peguei, já não me lembro o que é que foi, um pauzinho assim, e abri tudo. Abri. Onde estava fechado, eu abri. Assim, ó. Estão a ver? E depois tornei a abrir. Bom, para não perdermos tempo. E depois, no meio destas coisas todas, uma das folhas, está aqui, isto também está fechado, espera aí. No meio destas folhas, uma folha caiu-me. E eu não gostei nada daquilo. O que é que eu fui? Fui no estado da casa, fui ao cesto da costura da minha mãe e peguei numa agulha e numa linha. Dei um nó na linha e depois peguei na agulha e fiz assim. Estão a ver? Parece um Max. Então, fiz assim. Agora não vamos perder tempo, vou acelerar. E depois, a parte mais deliciosa que é esta, dar aqui uma voltinha e depois assim. E para o meu espanto, admiração, foi igual a este. O primeiro livro que eu escrevi na minha vida e que eu fiz foi um livro assim. E fiz muitos livrinhos assim. E nestes livrinhos eu escrevia tudo aquilo que não podia dizer. Por exemplo, quando eu gostava das meninas, punha aqui, mas só aqui. E assim muitas coisas. Depois desapareceram os livrinhos, não sei deles. E hoje também trago um livro. Mas agora é mais chique este meu livro. E é aqui que eu faço as minhas notas, assim. Mas eu escrevo com uma letra um bocado esquisita, porque se eu perder, assim ninguém lê nada. Pois, estão a perceber? E foi assim que eu comecei a fazer. Mas tinha vergonha, nunca disse a ninguém que escrevia estas coisas. Depois, mais tarde, muito mais tarde, quando eu já era velhote, já tinha 20 anos, então é que eu escrevi o meu primeiro livro, A Aldeia das Flores. E tive que esperar 2 anos para ele ser editado. Então, pronto. Depois, pronto. Já eu fiquei escritor. Percebeste bem? Então, vocês sabem, se vocês quiserem fazer assim uma coisinha igual, que é uma coisa maravilhosa, primeiro, não podem fazer isto, têm que fazer sozinhos, em casa, secretamente, e guardar isto num sítio secreto. Isto não é nenhum diário secreto, são os amigos secretos. E não diz isto a ninguém. Cada um faz o que se quiser. Está combinado? Já fez algum livro sobre aquele que estava a contar agora? Isto? Não, sobre aquele das ovelhas. Não, pois... Há uma senhora, um escritor chamada, não sei se conhece, chama-se Ana Maria Magalhães. E Ana Maria Magalhães diz-me assim, filho, António, tu tens que escrever isso, mas eu tenho vergonha. Eu acho que ainda não, mas se um dia se calhar sou capaz de escrever isso. Tu gostavas de ler isso? Se fosse assim, histórias mais pequeninas, assim, nunca se sabe. Contar a história. Mas depois tinha que inventar coisas, porque a nossa vida a gente não pode contar tudo, tem que inventar, senão... Mas nunca se sabe. Sim, sobre as ovelhas. Sim, são as ovelhas e as cabras, essas coisas todas, sim. Como? Esses livrinhos, eu gostava de criar os livrinhos, estes livrinhos, livros secretos. É gira, não é? É uma pessoa tão bonita, os meus livrinhos. Todos feitos assim. E o prazer de escrever, de fazer os livros... O grande prazer era cozê-los, que é vir buscar a agulha da... Tão fixe. Está bom. Olá, eu chamo-me Francisco. Sempre quis ser escritor. Não, meu amor. Eu sou de uma aldeia. No tempo, quando eu tinha a tua idade... Se a minha mãe estivesse aqui, já estava a olhar para mim e estava-me a dizer assim. Ela acha que eu não devo dizer estas coisas, mas eu acho que devo dizer. Quando eu tinha a tua idade, na minha aldeia, não havia luz elétrica, não havia água canalizada, só havia um telefone, que era o telefone do Padre João, mais nada. Estás a ver? E eu tinha rádio a pilhas.
Eu gostava muito de ouvir rádio. E quando eu tinha a tua idade, sabes o que é que eu gostava de ouvir? Gostava de ouvir radionovelas. E gostava de ouvir a Antena 2. Não, chamava-se outra coisa. Eu não me lembro agora como é que se chamava. Era... ajudem-me. Jornal A2, que dava música clássica. E eu aprendi a gostar sozinho de música clássica. E gostava muito de Hóquei em Patins, de ouvir relatos em Hóquei em Patins da noite. Toda a aldeia sozinha, não sabia nada, só os cães a ladrar. E eu cá fora a ouvir o Hóquei em Patins. Eu gostava muito de Hóquei em Patins, ainda hoje gosto. Portanto, eu nasci aí. Eu não tinha livros em casa, nenhum livro. Não havia nenhum, nunca tive nenhum livro. Estás a ver de onde é que eu venho? É daí. E, portanto, acho que já respondi à tua pergunta, não? Ah, é? O que é que tu recebeste? Vou receber o 3º lugar de um concurso de literatura nacional. De quê? De que coisa? Na aventura. E tu que é? Como é que inspiraste? Como é que foi a tua inspiração para escrever esse livro? Como é que foi a tua inspiração? Tu fizeste muitas vezes inspiração ou escreveste? Escrevi. Até não inspiraste? Não. Foi sobre um elefante e uma formiga. Epá, tu nem me falas do elefante. Eu tenho uma história, eu tenho uma tristeza, desculpa interromper-te, mas é uma mágoa que eu tenho dentro de mim. Um dia fui a Moçambique, fui convidado e depois fui ao Kruger Park, à África do Sul, e de manhã estávamos a ver uma manada de elefantes, todos com os filhotes, iam todos beber. E um muito grande, estava a ir em sentido contrário. E eu perguntei, mas então para onde é que vai aquele? E disseram-me que ele ia morrer. Fiquei muito triste com aquilo. Depois encontrei um grande pintor chamado Malangatana. É um grande. Vocês, se forem à internet, procurem Malangatana. Vocês vão ver que é lindo. Malangatana. E então, ele disse assim, ele disse-me, António Mota, escreva a história que eu queria escrever sobre esse elefante, que eu faço a ilustração. Aí nunca mais tive tempo. Entretanto, o Malangatana já não está cá. Já foi embora. É uma mágoa que eu tenho desse elefante. Também há aquela história dos elefantes que ajudam os pequeninos a atravessar o rio. Todos. É tão giro. Passarem O rio e não morrerem afogados. E as mães são tão protetoras, a pôr aquelas patas enormes. É muito devagarinho. É tão bonito. Eu gosto muito de peixeirada. Menos das cobras. Vocês gostam de cobras? Não. Ai, gostas? Que andas assim. É um medo, tu nem sabes. Eu, às vezes, quando andava lá com a cabra, havia assim cobras que saíam dos buracos. Elas, coitadinhas, estavam aflitas, mas elas assim... E deitam aquelas línguas de fora, aquela língua de bífida. É horrível, pá. Não gosto. Não pode ser. Bom, pessoal. Organizem-se. Olá, eu sou o Francisco e... Com quantos anos tinha quando escreveu o seu primeiro livro? Quem é que quer responder? 21. Tinha, muito bom. Foi a Vera que respondeu. Eu tinha 20 anos. Sim, senhor. Eu acho que já está na hora de acabarmos. Diz-me aqui a experiência que já está na hora, que a esponja já está toda apertadinha. Vamos lá. Então, mais 2 perguntas. Há uns que estão aflitos que se não perguntam... Então, digam lá. Quais são as perguntas que querem fazer? Duas de cada vez. Então. Olá, o meu nome é Margarida e eu queria perguntar quantos livros é que já publicou? Pois, eu já disse. Quantos foi? 94. Mas eu sou muito mau agora, porque fazem perguntas e se eu já respondi, eu digo logo que já respondi, não é? Tá bom. Anda lá.
Há quanto tempo é que deseja ser escritor? Eu não sei. Há quanto tempo? Isso eu não sei. Eu comecei a ser escritor com 20 anos. Não, mas na altura não era conhecido, porque só com 22. Mas isso não conta. Só a partir do tempo. E vou-vos contar mais agora uma coisa que vocês não sabem. Quando eu tinha 14 anos, eu queria muito ter uma viola. Mas não tinha dinheiro para comprar a viola. Vocês sabem como é que eu fiz para ganhar o dinheiro para a viola? Eu vou-vos contar. Havia uma revista de meninas chamada Crónica Feminina. E nessa revista havia uma página que dizia assim, Cartas de Amor. Cartas de Amor. E se eles publicassem a carta dos leitores, quando eles publicavam a carta, sabem quanto é que... Na altura era muito dinheiro. Davam de prémio 500 escudos, que era muito dinheiro, porque a minha viola custava 450. E eu pensei, 500 escudos, eu vou ganhar 500 escudos, compro a viola e ainda compro as cordas, ainda compro uma palheta ou 2 palhetas, e vai ser assim. E escrevi um texto, mas tive vergonha de pôr o meu nome, porque aquilo era para meninas, não é? Pensava eu assim. E disse a uma colega minha, olha, põe o teu nome, mas quando eu ganhar, dá-me o dinheiro. E depois, passou um mês, e nunca mais ganhava nada, nunca mais veio o meu nome. E eu fiquei muito triste, disse, eu não presto para nada mesmo. Passaram-se as férias de verão, e em outubro, quando eu voltei à escola, a Manuela, chamava-se Manuela, disse, anda cá, toma cá os 500 escudos que tu ganhaste. E deu-me a revista e deu-me os 500 escudos. E eu fui comprar a minha viola. Ainda hoje a tenho. Está toda estragada, que os meus filhos estragaram, não é? Mas pronto. Então foi. Então. Sim, senhora. E querem saber mais? Quando eu tinha 12 anos, saí de casa para estudar, porque na minha aldeia não havia. E eu gostava muito, comecei a gostar de adorar cinema. Eu gostava tanto de cinema, gostar do Tarzan, ver os filmes de Tarzan. Tarzan, you, Jane. Eu adorava. Mas não tinha dinheiro para ver os Tarzans todos. E então, havia lá rapazes que andavam na tropa, e um dia estava muito choroso, eu gostava tanto de escrever uma carta lá para uma moça, para uma namorada, mas eu não sei escrever. E disse, eu escrevo. E eu perguntei como é que ela era e tal, e eu escrevi uma carta de amor. E eu disse, mas vamos fazer aqui um negócio. Eu escrevo a carta, mas você paga-me um bilhete de cinema. Está bem. E vi muito cinema a escrever cartas de amor. Sabiam? Mas mais, as coisas que o escritor faz, para vocês não pensarem. Eu trabalhei num jornal e durante um ano, sabem quem é que fazia o horóscopo? Era eu. E aquelas pessoas que eu não gostava muito, assim, vai sofrer. Eu perguntava, qual é o seu signo? Qual é o seu signo? Capricórnio. Imagina que eu não gostava. Espera aí que já vais levar. Capricórnio. E dizer, não se vai morrer, assim, muito mal. Era muito mal. Era assim. Eu fiz tantas coisas. É por isso que eu não vou escrever o meu livro, senão tenho que contar essas coisas todas. É muito mal. Mas pagavam-me para fazer isso, não sei se sabem. Bom, mais. Mais duas. Mais duas e acabamos. Desculpe, Sofia. Diz lá. Olá, eu sou a Marta e queria perguntar-lhe se já fez algum livro que era dedicado a si. É bem? Mas como é que eu não posso olhar para o meu amigo, já estou gordo? Não posso. Não. Os meus livros, a mim, achas? Não. Fiz eu não sei se vocês repararam, quase estava-me aqui a palpar todo. Mas eu esqueci-me de trazer, que eu escrevi um poema que eu gosto muito, em que eu falo sobre estes 40 anos que escrevi, que chama-se... que eu acho que construí uma casa de palavras. E é um poema que eu gosto muito dele. Isso talvez seja dedicado a mim próprio. Mas não, eu não sou nada disso. Não. Eu posso ter muitos defeitos, e tenho. Mas ser vaidoso e só gostar de mim, acho que não tenho. A última pergunta vai ser ali, dirigida para aquela menina, que se chama...
Vai lá debaixo o gelado. Meu amor. Quando era Ana, pequena... para já como é que tu te chamas? Estás aflita? Maria do Mar. Maria? Do Mar. Ah, essa é Maria do Mar outra vez. Oh, vamos acabar bem, vamos acabar com água. Diz Maria. Quando era pequenino, pensava que queria ser escritor ou queria ser outras coisas? Eu quando era assim como tu, havia um exercício que eu fazia e que me metia muito medo. Eu agora já posso dizer isto. Sabem qual era? Era eu punha-me a olhar para um espelho, assim, a olhar para o espelho e perguntava assim, como é que vai ser a minha vida? E não conseguia ver. E às vezes punha-me a pensar assim. E era complicado. Portanto, mas quando eu olhava assim para esse espelho, nunca na vida pensei que ia ser escritor. Mas também nunca pensei que vinha aqui ao Palácio de Belém. Também não. Ah, tá bom. Posso fazer uma pergunta? É a minha agora. Quem é que gostou de estar aqui? Uau. Bom, muito bom. Muito obrigado. Agora acabou. Agora, coitadinha, pois, já está bom. A minha secretária, atenção que a seguir vai ser despromovida, não sei se sabes. Bom, então, enquanto és promovida, podes falar, depois despromove-te. Todos os seus livros foram com a mesma autora, ilustradora? Não, eu sempre escolhi vários ilustradores. E para acabar, Inês, vou-te dizer uma coisa que tu não sabes. A minha, assim, antes de ser despromovida, olha, a minha avó materna, chamava-se, não, a minha avó paterna do meu pai, chamava-se Inês. A minha irmã chama-se Inês. E tenho duas sobrinhas que se chamam Inês. E tenho um poema no meu livro, Onde Tudo Aconteceu, que diz, lá vai a menina Inês. Ok? E agora, qual é a tua pergunta? Se fazia todos os... Já sei. Sim, desculpa. Sim, já estou cansado. Ponto. E agora, estás despromovida. Pode-te sentar.